Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder nem com o que haveis de dizer em vossa defesa. O Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que haveis de dizer. A igreja primitiva conheceu muitos heróis, poucos, porém, brilham tanto quanto o bispo Policarpo de Esmirna. Sua vida, marcada por uma fé inabalável e coragem extraordinária, continua a inspirar. A história de Policarpo nos leva de volta a um tempo em que seguir a Cristo significava muitas vezes enfrentar a perseguição. Ele viveu no Império Romano, um período em que os cristãos eram frequentemente vistos com suspeita e hostilidade. Policarpo tornou-se bispo de Esmirna, uma cidade importante na Ásia Menor. Ele liderou sua congregação com amor e sabedoria, sempre apontando-os para Jesus. Seus ensinamentos eram enraizados nas Escrituras transmitidas pelos próprios apóstolos. Policarpo chegou a conhecer o apóstolo João, uma conexão pessoal que moldou profundamente seu ministério. Esse elo com a igreja primitiva deu às palavras de Policarpo um peso e uma autoridade especiais. À medida que o cristianismo se espalhava, as autoridades romanas tornavam-se cada vez mais desconfiadas. Circulavam rumores sobre essas reuniões secretas e sua recusa em adorar os deuses romanos. Essa suspeita, muitas vezes, se transformava em hostilidade aberta. A perseguição, às vezes esporádica e localizada, lançava uma longa sombra sobre a igreja primitiva. Os cristãos, incluindo Policarpo, sabiam que sua fé poderia custar-lhes a vida. Em meio a essa ameaça crescente, Policarpo continuou a pastorear seu rebanho. Ele os encorajou a permanecer firmes em suas crenças, não importando o custo. Ele lembrou-lhes que sua lealdade final era a Deus, não a qualquer poder terreno. Histórias da coragem de Policarpo se espalharam, fortalecendo o espírito dos cristãos que enfrentavam a perseguição. Ele se tornou um farol de esperança, um testemunho vivo do poder da fé diante do medo. O inevitável finalmente aconteceu. Autoridades romanas, movidas por suspeita e medo, começaram a prender cristãos em Esmirna. Policarpo, um líder proeminente, tornou-se um alvo principal. Seus seguidores, temendo por sua segurança, pediram-lhe que fugisse. Eles imploraram para que ele se escondesse, para preservar sua vida por causa da igreja. No entanto, Policarpo se recusou a abandonar seu rebanho. Ele acreditava que seu dever era ficar com seu povo, compartilhar seu destino. Quando os soldados finalmente chegaram à sua porta, ele os recebeu com uma calma surpreendente. Ele os acolheu em sua casa, oferecendo-lhes comida e bebida. Seus captores, esperando resistência, foram desarmados por sua gentileza. Eles se maravilharam com sua compostura, sentindo que estavam na presença de um homem incomum. Seção 4. O poder da oração. A prece de Policarpo por força. Antes de ser levado, Policarpo pediu um momento para orar. Seus captores, curiosos e talvez um pouco apreensivos, atenderam ao seu pedido. De pé ali, cercado por soldados armados, Policarpo ergueu a voz em oração. Ele orou por sua congregação, por sua segurança e perseverança. Ele orou por seus inimigos, pedindo a Deus que perdoasse sua ignorância e abrisse seus corações à verdade. Sua oração não foi um apelo desesperado por libertação, mas uma expressão serena de fé. Ele falou do amor de Deus, de sua disposição para perdoar, da esperança encontrada somente em Cristo. Suas palavras ecoaram com um poder que transcendeu as circunstâncias. Os soldados ouviam atentamente seu ceticismo inicial, dando lugar a uma sensação de admiração.
Alguns ficaram visivelmente comovidos com suas palavras, suas couraças endurecidas, se rompendo sob o peso de sua convicção. Seção 5. Prova de fogo. Um espírito inabalável diante da morte. O procônsul romano, ansioso para fazer de Policarpo um exemplo, pediu-lhe que renunciasse à sua fé. Ele prometeu a ele liberdade, até mesmo honra, se ele apenas oferecesse um sacrifício aos deuses romanos. A multidão, reunida na arena, observava com a respiração presa. Este era um momento de verdade, um teste de fé sob a pressão mais extrema. Policarpo, no entanto, permaneceu firme. Ele se recusou a negar a Cristo, mesmo quando ameaçado de morte pelo fogo. Sua resposta, simples, mas profunda, ecoou pela arena. Por 86 anos o servi, declarou Policarpo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador? Suas palavras, ditas com dignidade silenciosa, causaram um arrepio na multidão.